Olá, eu sou o Roberto Niederauer, esse é o programa Tratando de Música, um programa que fala da música como arte. Hoje a gente tem a oportunidade de conversar junto aqui com o espetacular guitarrista Duda Goldani. Goldani, por favor, se apresente aí pro público. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Duda Goldani, sou músico, resido em Caxias do Sul. Sou professor de guitarra, violão, sou guitarrista em bandas, e vamos trocar uma ideia aí com o Nieder a respeito de música e outras cositas, se for o caso. Vamos lá. Eu fiz aqui um questionário para ti. Eu sempre pego um monte de temas que eu gostaria de discutir com o pessoal, porque tu trabalha de duas formas, né? Tu trabalha na forma como um artista que interpreta as músicas, mas tu também tem um lado criativo, né? Tu também faz criação. Tu tá com algum trabalho criativo agora que é com Tem um projeto que é com o Ledaros, que nós chamamos de Soul Memory. Soul Memory, né? Um projeto de música autoral, e com o quarteto Andrea Rossi, né? Que o Andrea Rossi é acordeonista. Então ele excelente músico. Excelente músico, e ele tem as composições dele, né? E em 2019 ele me convidou para a gente começar esse trabalho. Mas tu participa das composições ou as composições são só dele? No momento não, é mais gravando as partes de guitarra ou violão. Que tu compõe ou tu... Não, eu já recebo... Tu já recebe... alguma coisa ali, algumas situações assim, em que ele pediu algum solo de guitarra, algum detalhe a mais, aí a gente trabalhou esse aspecto aí. Tá. Né? Porque assim, na questão do cara ser intérprete, tem muitos assim que querem fazer a coisa de forma exatamente igual. Eu recebi a partitura, tem que ser assim. Sim. Outros já querem solar, já querem improvisar, né? O pessoal chama. E no caso do Soul Memory, por exemplo, tu já cria a melodia, cria toda essa coisa. Tá. Aí dentro dessa expectativa que tu tem, eu vou te fazer uma pergunta assim, bem xarope mesmo. Tá. Tu acha que tu tem que fazer uma fórmula de sucesso, ou tu tem que fazer uma fórmula de sucesso, que eu digo para agradar o público, ou tu tem que fazer uma fórmula que tu não te preocupe com isso? Que tu acha que tu tem que trabalhar a tua arte pelo teu gosto? Sim. No caso desses dois projetos, eu tento atender o que a música pede. O que vem do compositor, tentando fazer uma leitura do que aquela música tá se propondo a entregar. E aí eu procuro colocar o meu papel ali como guitarrista, como violonista, né, me adequando àquela melodia, aquele arranjo, aquela proposta, né, e nos dois casos, né, tanto no Soul Memory quanto com o Andrea Rossi. Né. Então não existe, eu te diria assim que não existe essa preocupação, essa prévia, né, para tentar escolher um lado a seguir. Então tu te preocupa na música como arte mesmo? A música como arte. Como arte. Exatamente. Tá. Quais são as influências assim maiores que tu teve assim que tu acha assim, cara, se eu fosse dizer uma pessoa ou uma banda, sei lá. Sim. Joe Satriani. Guitarrista Joe Satriani. Nossa, você tem 300 álbuns lançados. Sim. Pois é. Tem muita coisa. Né? Porque é um cara assim que... claro que tem muitos guitarristas maravilhosos, influentes, e talvez assim com a mesma proposta de trabalho que é a música instrumental, né? Mas eu vejo assim no trabalho dele, a questão da influência é como se ele jogasse a voz dele no instrumento. E a melodia que ele faz, o tema que ele cria é muito envolvente, né? Então isso sempre me chamou a atenção. Não é à toa que foi plagiado, né? Pois é, exatamente. Uma famosíssima banda, né? Não vamos falar da banda para não gerarmos atrito. Mas acho que todo mundo já sabe essas alturas, né? Sim. E é muito parecida a melodia mesmo. Houve uma coisa e outra, né? E depois, só para complementar, por exemplo, eu tenho algumas músicas autorais minhas, né? Estão engavetadas aí, né? Por enquanto. Mas assim, nesses trabalhos,
também não teve essa questão de pensar assim, eu quero atingir um público, eu quero atingir a mídia, o que vai ser mais aceito, não. Né? Foram coisas assim muito que brotaram, né? Não aquela coisa da inspiração, foi sentando para trabalhar um arranjo, uma ideia, né? Tanto que uma delas eu me inspirei num livro de mitologia indiana. Então eu fui lendo aquela história e, cara, começou a vir uma melodia, vir uma ideia de ser aqui que eu vou... Vai sair alguma coisa daqui. Mas tu usou aquelas escalas de 16 notas que eles têm? Não, eu não fui pra música indiana, né? A música indiana tem umas escalas que, meu Deus não foi. E a polirritmia deles também, ninguém chega lá, né? Mas... parece música pra louco, né? Pois é. Mas como composição, não. Era a ideia, assim, de retratar aquela história na guitarra, né? Instrumentalmente. Sim, não. Né? Mas não com um viés, assim, de pensar, até como porque, comercialmente, digamos. Até porque a influência da gente não adianta, né? A gente tem a influência da música ocidental. Total, é muito forte, é o tempo inteiro. É muito forte, é muito raro tu querer sair daí. E eu ainda acho assim, se tu vai trabalhar um tipo de música muito diferente, tu tem que viver aquilo. Sim. Poxa, o cara vai trabalhar com música... gosta de música indiana. Então tu vai seguir a linha, né? Vai virar vegano. Tu tem que estar influenciado por aquilo. Tem que estar inserido no mercado. Tem que entender o contexto também. Até tinha uma coisa que uma vez entrevistaram o vocalista do Van Halen, o David Lee Roth, dizendo assim, como é que um músico deve, né... Ele disse, cara, o músico ele tem que estar preparado para comer as piores comidas do mundo, porque ele vai viajar, ele não pode ficar exigindo. Uma boa, isso aí. Tu tem que estar preparado, porque é o teu mundo, tu está inserido naquilo, tu não vai querer chegar e, não, eu quero, né, ter do bom e do melhor. Isso que ele estava numa banda de sucesso, né, uma banda, e mesmo assim ele entendeu como é que funciona o mundo. Né, tu vai lendo as biografias do pessoal, o pessoal teve gente aí que... não, eu sou... não posso nada com glúten, não sei o que. Meu amigo, tu tá numa beira da estrada ali, tu vai ter que comer aquilo ali. E com a música, a música já é mais ou menos isso aí, tu recebe aquelas influências, não adianta, tu tá preso naquilo ali, né? Isso. Então, muito fortemente, não tem, né? Porque eu te perguntei assim, porque geralmente tem gente que meio que trabalha a arte, né? E um termo meio forte, assim, ele obriga a arte dele a dar um resultado financeiro, né? Então acaba indo para o lado comercial. E é ali que eu acho que o pessoal vai acabar se frustrando, porque, né, tu acaba tendo que se moldar ao que está na moda, e tu já, pela tua experiência, tu já viu que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E acho uma coisa assim que eu ouvi e que... de certa forma ela representa um tipo de pensamento que eu tenho nesse sentido. Eu ouvi do Ulisses Rocha, um violonista de São Paulo, enfim, participou do Trio Dalma, enfim, fez uma carreira, ainda até tem uma carreira maravilhosa. E ele colocou um ponto que eu achei muito, muito coerente e muito verdadeiro, que assim, se a gente for pensar assim, porque a minha arte, não sei o que e tal, né, ela tem um limite. Isso aí. Né? E a arte, pela arte, ela é o público que vai dizer se ele gostou daquela arte, se ele agradou aquela arte, enfim. Né? O músico é o trabalho de fazer a arte. Né? Então você vai viver da tua arte contemplando o teu trabalho sem... correr atrás, meu amigo. Que é aí que a gente estava comentando em off antes do programa. Hoje existe uma certa exigência do músico ser empresário, produtor de vídeo, produtor de conteúdo, fazer música, postar no Instagram, no Facebook, todas as mídias sociais, e botar a música no YouTube, no sei lá qual é os outros canais que existem. E na minha opinião, até eu estava comentando isso com o Duda, eu acho que o músico não tem condições de fazer isso bem, tudo. Né? E alguns acabam fazendo isso em detrimento da música. Eu já vejo a música como arte. Eu acho que tu deveria trabalhar a música como arte, na minha opinião, né? Como é que tu pensa nessa questão
dessa multimídia, dessa coisa de tu ter que estar onipresente, atuar em tudo, tu tem que saber fazer todas as coisas. Acho que existe, de certa forma, em função dessas mídias, acaba gerando uma certa pressão, nesse sentido, né, do ter que fazer, que parece que tem que fazer, né? Mas como eu comentei contigo, eu acho que até faço pouco, mas eu te diria que tem uma questão de equilíbrio ali, né? Para não desfocar a questão da música, a questão do trabalho, enfim, né? Por conta, de repente, aí de uma exposição exagerada, ou talvez, sei lá, se é para ir e é para se expor, né? Eu penso assim, eu vou planejar o que eu vou fazer e o que eu vou apresentar, né? Mas não é uma coisa, realmente, isso não está numa rotina de alta frequência no meu dia a dia, né? Acho que seria importante pela questão de uma visibilidade, porque antigamente eu lembro que assim, cara, na adolescência era fácil montar uma banda. Sim. Mas banda, como os caras falam, banda é coisa de adolescente, mas né? tudo bem, mas assim, porque tu tinha, de certa forma, uma coisa que hoje parece que a rede social ela criou um distanciamento, que é a questão de tu ter o network, o tete-a-tete, diariamente, né, com quem pode te conduzir a uma banda, conhecer outros músicos, né? E aí tu não faz mais isso hoje em dia, tu tá com a rede social. Sim. Né? A rede social, de certa forma, está proporcionando isso ali com as pessoas, né? É que também a gente às vezes tem aquela coisa assim do como é que eu vou te dizer, até um certo romantismo, né? De, poxa, quando eu comecei era ainda o vinil, era o CD, o teu objetivo uma vez era, vou gravar um CD, vou gravar um álbum. Nossa, tu chegava nisso aí, era notícia em toda a cidade, né? Na tua região, tu era o cara, né? E hoje isso aí é uma coisa totalmente ultrapassada. Então tem músicos que trabalham mais com conteúdo, né? Mostrando, põe lá um solinho, alguma coisa, sem se preocupar com a música, né? E outra coisa, por exemplo, que me preocupa muito também é a questão de quando tu tem o teu produto pronto, que tu trabalhou em cima dele e como tu vai divulgar ele, o teu retorno financeiro disso é zero, pelo menos na minha opinião. A menos que tu tenha todo um know-how de saber divulgar, tá? Quando vocês fazem, principalmente ali no Soul Memory, quando vocês fazem a música, vocês já estão com um objetivo assim de não atingir o maior público possível ou apresentar uma coisa boa sem se preocupar com isso? Eu te diria que tem um equilíbrio entre as duas coisas, né? Que é a questão do trabalho acontecer como uma forma de a gente apresentar, né? Inicialmente para as pessoas mais próximas, para os colegas de trabalho, enfim, né? A proposta daquelas músicas, né? Como que a gente elaborou, como que a gente fez os arranjos, enfim. E num segundo momento procurar expandir isso aí para atingir outras pessoas, para atingir um público que talvez goste da nossa música, né, mas ainda não sabe que ela existe. Sim. Não sabe que existe um projeto ali, né, com aquela concepção, com aquele tipo de letra, né. É um duo, né? Sim. Então, algumas características assim, né, um pouquinho, digamos, originais talvez, né. Então a gente pensa nessas duas coisas, um equilíbrio entre essas duas situações. Aqui tu é um músico consciente. Eu conheço o Duda. Eu conheço o Duda de anos, né? Sempre foi um cara muito correto, muito centrado, né? O Leandro, trabalhei anos também com o Ledaros. O Ledaros é mais ainda. Nossa, e ele é extremamente centrado. Uma usina, né, de composição que é incrível, que sai de ideias que eu fico pensando também no público, o pessoal que está nos assistindo, por exemplo, que daqui a pouco tem um cara que está querendo começar a compor. Mas o que eu faço com as minhas músicas? É simplesmente botar no Spotify, né? Sinceramente, a minha opinião, Spotify, tu jogar ali é a mesma coisa que tu jogar uma gota de água no oceano. Vai se diluir.
eu acho que ainda não tem ainda um método, ainda, pelo menos no que eu pesquisei, no que eu estudei, eu não encontrei um método de tu encontrar o teu público certo para divulgar. Que era uma coisa que o pessoal das gravadoras fazia. Sim. Eles já faziam essa pré-seleção e depois não tinha essa quantidade absurda, né, são, sei lá, 100 mil músicas por dia, né, que são colocadas, uma coisa assim. Deve estar nessa faixa aí. Que são colocadas nas plataformas, somando todas as plataformas, né. Então é muita música. Num dia é a quantidade de músicas que tu não vai ouvir, uma boa parte, se tu ouvisse cada uma por vez, né. Uma por vez, Então não conseguiria ouvir todas. Sim. Então, talvez encontrar como vocês estão tentando encontrar o equilíbrio, encontrar o público de vocês, encontrar sem fazer o detrimento da música de vocês, né? Sem fazer a música de vocês perder qualidade. Sim. Como é que tu pensa em fazer isso hoje? Como é que tu calcula fazer isso hoje? Né? Então, porque tu imagina que o pessoal que está nos assistindo diz assim, poxa, o que o Duda vai fazer com a música dele para ela chegar para o público certo? Como tu começaria a fazer isso aí? Bom, uma coisa que eu comentei várias vezes nos processos nossos de criação, de gravação, né, quando a gente estava lá no estúdio do Lê trabalhando bastante, é que depois de ouvir, não mixada, não masterizada, mas depois de ouvir assim, como que as ideias foram colocadas lá, né? Como que a gente selecionou timbres e tudo mais, e eu dizia assim para ele, cara, não é porque é nossa, né? Mas a música tem cara de gente grande. Isso. Né? Essa música tem cara de adulta, essa música já tem o público dela. Né? Então, assim, como nós trabalhamos só nós, né? Tipo, nós somos CEO do próprio negócio. Né? Eu sou CEO do meu próprio Instagram. Né? CEO do Instagram. Né? A gente, assim, através das estratégias das redes sociais, assim, de procurar chegar no público-alvo, a gente está fazendo essa definição, por exemplo, 35, 40 mais, como o nosso público que a gente quer atingir. Certo. Mas não pensando no sentido assim, será que a música está agradando, ela vai ser um hit? Não é o lado comercial, é o lado de ter a tribo que consuma o nosso trabalho. É que hoje eu vejo a coisa tão pulverizada, eu sempre reclamo isso, assim, do pessoal rotular, poxa, eu só ouço hip hop, não sei o que, eu só ouço metal, e eu sempre fui contra essa coisa do rótulo, porque eu cresci ouvindo de tudo, porque as rádios que tinha aqui na cidade eram rádios que tocavam de tudo, né? Não eram rádios segmentadas como começaram a ficar nos anos, final dos anos 80 e início dos anos 90, elas se segmentaram cada vez mais. Né? Então eu ouvia de tudo. E isso aí que eu acho que é o grande problema que está acontecendo, mas eu acho que isso aí já é também uma coisa cultural, porque no próprio jeito da cultura que as crianças estão começando, que elas estão inseridas na escola, elas já estão começando a ficar segmentadas. Elas não ouvem de tudo, né? Então isso aí é uma questão de... Não sei o que poderia ser feito. Eu também não sei, mas eu te diria assim, isso me fez lembrar uma época que eu fui fazer faculdade, né? Fui me aventurar. Mas tu falou faculdade? Né? Que eu fiquei um ano, né? Eu fiz um ano de Relações Públicas. Tá. Não foi faculdade de Ciências Ocultas. Não. Eu fiz um ano de Relações Públicas e teve uma cadeira que o professor ele comentou isso aí, sobre a questão, na época ainda não tinha o streaming, né? Mas era como se fosse uma previsão de futuro. Ele disse, daqui a um tempo as rádios vão funcionar assim, as músicas. Do jeito que vocês estão escutando hoje, não vai ser. Então, quer dizer, me parece que tem um movimento que acontece aí, né? E talvez não, com toda certeza, e a gente está sentindo isso aí, e tu falou da pulverização do negócio, que os meios de comunicação, talvez eles começaram a perder uma certa audiência, a perder um certo interesse, eles tiveram que ir se reinventando para tentar se adaptar ao que o público estava querendo, para poder estar sintonizando talvez no rádio e tudo mais. E aí
vem os nerdzinhos ali, né, e começa a criar os sites de música, e depois chega o Spotify e outros mais aí, para poder, tipo assim, atender toda essa demanda. Mas o que me parece, Nider, é que tá acontecendo um movimento de adaptação, tá assim a coisa, né? A gente não sabe aonde que vai chegar. Nós estamos vendo o início do futuro, aquele futuro que a gente imaginava que ia acontecer só em 2200. Né? Pois é, exatamente, tá acontecendo por aí. É muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. E querendo ou não, de uma certa forma, né, nos força a estar presente ali naquele ambiente, porque, como é que eu vou dizer assim, escuta minha música. Né, eu quero tá onde? Ó, cara, não vai tocar na rádio ali da cidade, então tá aqui o link do Spotify, tá aqui o link do Amazon e tal, né? Como uma forma assim de ter um lugar onde as pessoas possam encontrar o trabalho. Lá no YouTube, né? Porque aí tem uma diferença desse projeto aí do Soul Memory, é que a gente lança a música com clipe. Sim, já faz ela multimídia. Então já fez assim, então tem que estar lá no YouTube, né? Enfim. Então, cara, é uma coisa assim. Mas que é uma trabalheira. difícil. É uma trabalheira, né? Porque fazer um clipe hoje com qualidade. Sim. Isso que o Duda ainda tem a sorte do parceiro dele, Ledaro, ser um cineasta. É verdade. Isso aí ajuda. Grande lê. Ajuda 1000%, né? Na hora de fazer o trabalho. Porque eu lancei alguma coisa também com clipes, mas eu mesmo produzi os clipes, fui atrás. É muita trabalheira. Não. É muita trabalheira, tu perde da tempo mesma assim. forma, cara. Então tu não consegue mais fazer uma produção muito grande. E para tu te manter, como é que se diz, influente no mercado, tu tem que estar o tempo inteiro fazendo produções. Por isso que eu vejo alguns artistas, pessoal assim que já está começando a ir bem, coisa, daqui a pouco o cara discutindo um assunto assim, o cara que foi eliminado do BBB, mas peraí, esse negócio não é música, né? Sim. Você já está falando umas coisas assim, não que seja isso, eu tô só brincando, né? Mas fugindo do assunto. Então tu já começa a ver que o cara faz isso para se tornar sempre relevante, porque um dos objetivos dessas redes sociais é que tu tem que postar todo dia, pelo menos 2 vezes por dia em cada uma delas, no Facebook, coisa. Aí tu tá sempre em movimento. Aí tem aqueles malditos algoritmos lá que vão te mandar para outras coisas. Só que daí tu fica escravo disso. É isso aí. Aí acontece, de repente, poxa, eu vou me ausentar das redes durante 10 dias, teve que se operar, teve que fazer alguma coisa. Quando tu voltar, tu vai ter que começar do zero. Tu não começa tu começa do zero. Sim. Tu tem que começar tudo de novo. É muito rápido, né? É tudo muito rápido. Muito dinâmico. E essa rapidez também, não sei se tu concorda comigo, essa rapidez não faz com que tu pense que a coisa, que esse trabalho teu vai acabar se perdendo de uma forma rápida também? Claro. Mas tu não te importa com isso? Sim. Me importo no sentido assim, de que como é um trabalho independente, né, vai fazer com que a gente tenha que estar realimentando aquilo ali para, de certa forma, voltar a lembrança das pessoas que existem. Ser relevante, trabalho, que é o termo que eles usam hoje. Relevante, isso aí, né? Que não é uma coisa assim lá muito simples, né? Porque no primeiro momento ele está espalhado. A gente não sabe assim exatamente se está atingindo alguém ou algumas pessoas, né? Como arte, né? Não apenas como um produto multimídia da internet. Isso é uma coisa que eu sempre quero deixar claro para o pessoal. A música eu vejo ela como arte. Porque se tu realmente pensa assim, não, eu quero ganhar dinheiro com o que eu estou fazendo, meu amigo, o caminho é totalmente diferente. Porque daí tu já tem que investir uma grana como se tu fosse investir, eu vou abrir uma padaria. Tu vai ter que investir muita grana para tu começar a vender o pão. Né? Agora, se tu faz lá a tua arte, tu faz o teu pão de uma forma diferente, assim, para mostrar para o pessoal, tu não está esperando um retorno financeiro disso. Eu vejo a música como arte. Tá? Tudo que nós estamos falando aqui até agora é a música como arte, não como
faturar a grana, né? Por isso que eu tinha te dito, assim, se tu fica, tu tem que obrigar a tua arte a te dar retorno financeiro. Isso para mim, assim, é uma coisa que é muito pesada, porque eu desde pequeno, assim, eu só fui tomando consciência, isso bem depois, que eu via a música como arte. Eu nunca via a música para ganhar dinheiro. E toda vez que eu tentava fazer alguma composição para ser popular, disparado, são as piores coisas que eu fiz. Disparado, assim, são coisas que eu ouço, não é o que deveria ser feito. Não é o que deveria ser, não estava na pauta. E agora, assim, só para terminar, mais ou menos assim, fazendo mudando um pouquinho de assunto, assim, como é que é a tua convivência com a música, não a parte didática que tu dá aula, mas o teu dia a dia, assim, como é que tu ouve música, como que tu escuta? Tu escuta como uma trilha sonora do que tu tá fazendo, ou tu para e deixa eu escutar essa música aqui? Tu consegue ainda fazer isso? Consigo. Claro que não é o tempo inteiro, né? Mas eu consigo fazer, sim. E eu tento, assim, ainda fica aquela coisa de, eu gostei disso aqui, né? Porque é o estilo que eu gosto. Só para, tipo assim, sintetizar o rock, por exemplo, né? Então, eu procuro ficar nessa linha, né? Procurar algumas coisas novas, o que está acontecendo, né? Em termos de streaming aí, vamos dizer assim. Tu ainda tem uma relação, né? com os teus CDs e LPs, assim, ou... Cara, eu gostaria de ter mais, né? O problema é que tá faltando agora os tocadores lá em casa, né? Também tem esse mas pequeno detalhe. Os CDs estão guardados lá, né? De vez em quando eu olho, aquele CD ali, deixa eu ver se tem ali no Spotify. Vamos escutar de novo essa música aqui. Que é aquela coisa física, tu pegar o LP ou o CD, tu ainda olhar a capa, as letras, tu ter uma interatividade física com a coisa, analógica, né? Bom, eu consigo fazer isso quando eu vou ver minha mãe na praia. Ela tem Daí ela tem o tocador e as pilhas de disco que, de certa forma, me influenciaram também, né? Claro, né? Década de 70 e 80, tudo que meu pai e minha mãe guardaram lá de LP tá lá. Isso não vai sair nunca da tua vida. A memória afetiva vai lá, dá aquela olhada naquelas fotos, cara, como é que isso aqui dava certo naquela época, né? Mas, por outro lado, tem muita música boa. Surgindo, não, daquela época. Então, as de hoje, talvez o surgimento tu tem que ser meio que um escavador, assim, para encontrar a música boa de verdade. Sim. Né? Então, fatalmente, eu acabo meio que sendo nostálgico, porque eu vou buscar as coisas mais antigas ainda para escutar de novo, né? Ou das coisas novas, aquelas que já são referências, né, e estão apresentando trabalhos novos. E o bom, por exemplo, da música é que mesmo que tu fique 20 anos sem ouvir aquele disco, tu vai ouvir, tu não te surpreende tanto quanto tu vai ver, por exemplo, um filme. Sim. Aquele filme, como era engraçado aquele filme, aí tu vai assistir, o filme ficou datado, interpretação horrível, verdade, efeitos especiais de quinta categoria, né? Isso não acontece na música. Sim. Porque a música ela mexe de uma outra forma, ela não perde, ela não fica datada. Hoje tu pode ouvir uma música do Frank Sinatra e ela não está datada, ela pode estar datada na produção, mas não ela em si. Sim. Já o filme, o roteiro... mudou bastante, né? É terrível. Mudou bastante. Muito louco. Sim. Então tá, pessoal, nós estivemos aqui com o Duda Goldani, né? A gente ficaria aqui 5 horas conversando, com certeza. Tratando de música. Pode dar tua última grande super mensagem ou uma frase marcante para os nossos espectadores aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer o Niederauer pelo convite, né, pelo espaço. Realmente a gente ficaria conversando muitas horas aqui, tá? E vamos pegar pelo aspecto da música, né? Já que também estamos envolvidos com a parte criativa. Eu acho que seria uma boa mensagem, né? As pessoas, quando forem escutar músicas, apenas a música, não a música com o clipe. Se tu tá escutando só a música, né? Tenta ter um ouvido criterioso,
né? Buscar coisas de qualidade, coisas assim, agora não está me vindo a palavra, mas sofisticadas. Sofisticadas, né? Que eu acho que é importante porque eleva o teu senso crítico. Sim. Né? E a gente sai um pouco, né, dessa influência que a gente está tendo, assim, que eu não vou falar por questões de ética profissional, né, mas que não dá para consumir, né? Eu não pagaria, por exemplo, para ir assistir, ou um CD se ainda existisse, não compraria. Não compraria. Tá? Então, muito obrigado. Então, ficamos aqui tratando de música hoje com o espetacular, fantástico aqui, guitarrista Duda Goldani. E até a próxima, então. Um abraço aí, pessoal. Até logo.